A paz do Senhor Jesus, mais uma vez quem vos fala nessa tarde é o servo do Altíssimo. Bom dia, ou boa noite, ou na madrugada, aonde você estiver assistindo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos, inscreva-se no canal, deixe o teu like, ative o sininho, compartilhe e comente, amém? E nessa tarde eu quero compartilhar com vocês o livro de Marcos, capítulo 1, verso 4. Eu quero fazer um comentário sobre o batismo, amém? Capítulo 1, verso 4 diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então aqui nós vemos que nessa primeira mensagem de arrependimento, João Batista pregou uma mensagem de arrependimento da vinda do reino do céu. Amém? Olha o que ele fala em Mateus 3. Mateus 3, verso 2. Ele diz assim no livro de Mateus 3, verso 2. Louvado seja o nosso Deus, amém? Mateus 3, verso 2, ele diz assim: E dizendo, arrependei-vos, pois é próximo o reino do céu. O que ele está dizendo? Arrependimento e o reino está próximo. Tá, mas o senhor está dizendo que eu tenho que me arrepender. Sim. Abandona os teus pecados. Abandona a tua vida de orgia, tua vida de homossexualismo, tua vida de lesbianismo. Abandona a tua vida do tráfico enquanto é tempo. Abandona a tua vida de adultério enquanto é tempo. Abandona o pecado e passa a andar com Jesus. Será que os sinais que nós estamos vendo, eu moro no Rio Grande do Sul, e vocês que estão vendo daí de fora, o que se passa na cabeça de vocês? O que passa na mente de vocês sobre o estado do Rio Grande do Sul, aonde é o lugar mais difícil de se pregar? Aonde é o lugar mais difícil de se evangelizar? Se tu não estiver no Espírito, não estiver no jejum, na oração, tu não consegue fazer nada aqui. Então ele está nos chamando para o arrependimento. Não é só o Rio Grande do Sul, ele está chamando toda a nação para o arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. É tempo de abandonar o que é o pecado. Você pode ir a Lucas 13, verso 2 e também Mateus 4, 17, onde ele diz: Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino. Ele fala de arrependimento, pregação e o reino próximo. Depois que aconteceu tudo aqui no Rio Grande do Sul, 5 países, a mesma coisa simultâneo. Estamos vendo tornado, furacão, ondas de 25 metros de altura. Estamos vendo doenças, novas doenças que estão aparecendo, infecções que estão aparecendo. Por quê? Porque o povo não quer mais saber da palavra de Deus. O povo quer viver no seu oba-oba. O povo quer viver de acordo do jeito dele, como ele pensa, como ele anda, como ele quer e como ele gosta. O povo quer andar assim. O povo não quer saber de Deus, quer saber de si, quer atender os seus desejos, quer atender às suas vontades, quer fazer tudo o que a carne deseja. Depois não prospera, depois está enfermo, a vida não anda, vive depressivo, vive cansado, vive humilhado, vive miserável. Leva uma vida que não corresponde de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então Mateus capítulo 3, verso 2, ele exortava as pessoas o quê? A voltarem para Deus, abandonarem o quê? Os seus pecados. Amém? Abandonarem os seus pecados e se prepararem para a chegada o quê? Do Messias. Aqui eles estavam falando de quem? Do Messias. A chegada de Cristo. E se Jesus vier para você hoje, como é que fica? Se ele vier hoje, nesse momento,
e pedir a tua alma. O que tu tem para dar para Ele nessa noite? Se Jesus chegar para você e disser assim, eu vim te buscar hoje, e o que tu tens para mim? Sabe o que tu vai ter? Uma vida cheia de pecado, cheio de remorso, cheio de mágoa, cheio de coisas que só você sabe, só você conhece, quando bota a sua cabeça no travesseiro para dormir. Mas o batismo aqui também, nas águas do Jordão, que João realizava aqui a imersão, amém? Nas águas do Rio Jordão, como um sinal externo dessa mudança de coração. O batismo aqui simbolizava a purificação dos pecados e a renovação da vida espiritual, que está lá em Marcos 1, aonde eu li, amém? E agora nós vamos a Lucas, lá no livro de Lucas, capítulo 3, verso 3, que ele nos diz assim, ó. Percorreu ele toda a terra, ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para perdão o quê? Dos pecados. Aqui ele fala de arrependimento, batismo de João, a pregação de João e perdão dos pecados. Mateus 20, Lucas 24, agora em Lucas 24, a honra e a glória dada ao nosso Deus, amém? Lucas 24, verso 46, disse, eis o que está escrito, o Cristo morrerá ao terceiro dia, ressuscitará o quê? Dos mortos, ressurreição, arrependimento e evangelho universal, e missões mundial. Atos capítulo 1, verso 8. Então não tem como você dizer assim nos dias de hoje, mas eu nunca ouvi a palavra, eu não estou sabendo. Não, é tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Agora, a diferença aqui em relação ao batismo cristão, e embora o batismo de João parecesse semelhante ao batismo ensinado e praticado pelos discípulos de Cristo, que pregavam arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados. Houve aqui uma diferença crucial. Após a morte de Jesus e a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste, o batismo de João não tinha mais a validade. Os discípulos de Cristo ensinaram que o verdadeiro perdão vinha por meio da morte sacrificial de Jesus. Atos, vamos junto comigo. Vamos em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 38. Disse-lhe Pedro, arrependei vós a cada um de vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Arrependimento, Espírito Santo, batismo, nome de Cristo, promessa divina. Está aqui no capítulo 3, verso 19, ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso e pela presença do Senhor. Em outras traduções, tempo de refrigério, ele fala. Ele fala de arrependimento novamente, da conversão, do perdão dos pecados e de uma chuva espiritual, que é o Espírito Santo. Você pode ler Atos 8, verso 22 e Tiago 5 também, verso 19. Mas em Atos também 10, versículo aqui 48, Atos 10, 48, ele diz assim, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com eles por alguns dias, batismo e o nome de Cristo. Você pode ler João capítulo 4, verso 40 e também aqui Atos 22, verso 16. Nós vamos a Atos 22, verso 16, amém? A honra e a glória dada ao nosso Deus, nessa noite, ele diz, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Aqui ele está falando o quê? Do testemunho. Se você for no verso 17, ele fala, voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase. Ele começou a falar com o Espírito Santo.
começou a andar com o Espírito Santo. O negócio aqui foi real. Foi real, não foi nada surreal, não foi uma fantasia, não foi uma ilusão, não foi uma mentira. Era real o que estava acontecendo. Então o batismo de João olhava para onde? Para o futuro. João estava mostrando. João estava ali de exemplo. Olha, esse é o batismo. Então João fala desse batismo, que é o batismo de João apontava para o sacrifício que Jesus faria na cruz poucos anos depois, uma vez que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nem o sangue, de animais e nem o batismo de João servem para alcançar o perdão. Então ele já mostrava, dando indicação, quem ia pagar o preço, quem fez tudo por nós, quem se sacrificou por mim e por você. Aqui o batismo de João, vamos voltar aqui em Marcos 16, verso 16, a honra e a glória dada ao nosso Deus nessa noite. Marcos 16, verso 16, capítulo 16, 16, ele diz assim: quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Ele fala do mensageiro de Deus, da pregação que aqui é ordenada em Lucas 9, verso 2, e das missões mundiais. Então, quem creu, ele diz que o quê? Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crer será condenado. Então veja que ele, através da sua vida, deu oportunidade para mim e para você. Ele que fez todo o caminho. Ele que fez todo o processo. Ele que estava lá. E se Cristo não tivesse feito isso? Vamos pensar por outro lado. Será que nós estaríamos aqui nesse momento? Se Cristo tivesse falhado, eu e você estaríamos aqui? Te digo com toda certeza que não. Deus teria destruído tudo, fulminado com tudo. Então por que nós somos ingratos? Por que nós não obedecemos? Por que nós não estamos fazendo a vontade de Deus, mas estamos fazendo a vontade da nossa carne? E por que a nossa carne realmente não está morta? Porque não queremos Jesus. Porque nós queremos é fazer a nossa vontade, atender os nossos desejos, atender as nossas necessidades. Jesus, fica aqui, que eu quero fazer a minha parte. E como é que tu quer ser salvo? Como é que você quer se salvar se está em adultério, está na transgressão, está no pecado, está na orgia, está na mentira, está no swing, no homossexualismo, lesbianismo? Arrependei dos vossos pecados, raça de víbora. E é isso que Jesus fala na sua palavra. É tempo de nós refletirmos para onde está indo a nossa alma. Arrependei dos vossos pecados, raça de víbora. E a palavra diz mais: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ah, mas aí o Senhor pegou pesado, o Senhor está falando forte. O que tu queria? Uma massagem na consciência? Uma massagem no teu ego? Uma massagem no coração? Não. Naquele dia todos nós vamos ter que dar conta diante do Senhor. A palavra, ela é fiel e verdadeira. A palavra não é brinquedo. Brinquedos são as outras coisas que as pessoas estudam, leem e brincam. Isso aqui está se cumprindo à risca, de ponta a ponta. Então, quando recebemos o benefício, da morte aqui de Jesus, e quando obedecemos às instruções do seu testamento, quem crer e for batizado será salvo. Então, Marcos 16, verso 16. Portanto, aqui o batismo de João desempenhou um papel o quê?
essencial na preparação para a vinda do Messias e apontava para a obra redentora de Jesus. Então Jesus, o que ele fez? Ele deu um exemplo para mim e para você. Mas o que nos impede nesse momento de de descermos das águas, de se batizar, abandonar a vida que estamos levando, a vida que estamos vivendo nesse momento? Até quando você vai viver nessa ignorância? Até quando você vai andar nessa situação? Hein? Se examine nesse momento, se questione, olhe para você mesmo. Eu vou em Lucas capítulo 9, verso 2, para a gente encerrar. Lucas 9, 2. Lucas 9, verso 2. A honra e a glória dada ao nosso Senhor, ele diz assim: Então os enviou a pregar ao reino de Deus e a curar os doentes. Ele fala da pregação ordenada e do reino e sua pregação. Amém? Capítulo 9, versículo 60 de Lucas, ele diz: Respondeu Jesus: Deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. No verso 59, ele disse: A outro segue-me, mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o quê? Meu pai. Aqui Jesus está dizendo para deixar que os mortos enterrem seus próprios mortos. Mas o significado original é que o jovem estava indo até o pai e a mãe para pedir a sua bênção, ao invés de pedir a bênção para quem? Para Deus. Quantos ficam pedindo bênção financeira para os outros? Fulano, me ajuda que esse mês eu tô assim, eu tô assado. Mas não confia em Deus, não confia na palavra. Faz tudo do jeito que ele acha que é. Ao invés de se lançar, se jogar, tomar uma atitude, criar uma vergonha e passar a andar com Deus, não. Ele quer confiar nos outros. Fica pedindo bênção para os outros, ao invés de pedir bênção para Jesus. Tome uma decisão. Entrega a tua vida para Deus nessa noite. Se reconcilie com Jesus. Jesus está às portas. Os próprios cientistas já estão dizendo que toda a terra vai ser queimada, que toda a terra vai ser destruída. E você aí, perdendo tempo com game, perdendo tempo com futebol, perdendo tempo com pornografia, perdendo tempo com musiquinha do mundo. E se Jesus vier agora, às 18h01, te arrebatar? Se Jesus chegar agora e disser, eu vou te levar embora, como é que fica? Qual destino tu vai dar para a tua alma? Qual destino? Quem vai ser o Senhor dela? Deus ou Satanás? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos fiquem na doce paz nessa excelente tarde abençoada. Amém? Inscreva-se no canal, deixe o teu like e ative o sininho para que você possa receber as mensagens, as orações e a intercessão. Amém? Não estamos aqui para denegrir, nem para apontar, nem para acusar, mas para que você compreenda e entenda que não é Jesus que nos lança no inferno. São as nossas escolhas e as nossas atitudes que nos levam para o inferno. Jesus veio e deu o seu exemplo, seu maior exemplo, descer as águas e reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos. E outra coisa, não quero nada de pix e muito menos oferta, porque a palavra de Deus também nos diz, recebesse de graça, dai de graça. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa linda noite de terça-feira, um ótimo culto abençoado para aqueles que estão indo ministrar nessa noite. Amém? Que Deus abençoe, hoje e sempre, no nome de Jesus.